Você consegue se alegrar por todas as maravilhas que Deus tem feito por você? Este é o tema do nosso devocional de hoje e hoje, finalmente, vamos começar o Salmo 9. Ficamos um bom tempo aí no Salmo 8, vamos começar o Salmo 9 hoje. Bom dia, que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Deus invadam a casa de vocês, a vida de vocês, que vocês tenham um dia abençoado hoje. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Então vamos lá, nós vamos ler, não vamos ler tudo, porque o Salmo tem 20 versículos, vamos ler o que eu vou falar para vocês hoje. Não se esquece de comentar, de se inscrever, por favor. Senhor, eu te louvarei, Salmo 9:1. Eu te louvarei de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas. Então, vamos começar aqui, né? Eu te louvarei de todo o coração. E aqui, ou seja, nós somos um ser completos, nós devemos adorar a Deus de maneira completa, com toda a nossa vida. E no culto também. Quando nós estamos em casa, eu me converti, eu tinha mais ou menos 17 anos. 17 anos. E eu sempre fiquei muito indignado em ir ao culto e notar as pessoas, às vezes, assim, sabe? A cara de mosca morta, olhando não sei para onde. É claro que eu louvarei de todo o coração, envolve o eu, né? O ser. O coração aqui é o ser. É o ser, não é apenas uma questão de emoção. Mas ou seja, com todo o meu ser, essa é a ideia. É óbvio que com todo o ser envolve o corpo também. Então, nós devemos louvar a Deus de todo o coração. Cada vez que nos reunimos no culto, nós devemos fechar os nossos olhos, nós devemos. Claro, não tem, pastor, por que tem que fechar o olho? Não, não tem que fechar. Se você quiser, você fica de olho aberto. Simplesmente você acaba se concentrando mais. Mas enfim, você deve ter aquela reverência, não conversar com ninguém, não brincar com criancinha. Agora é a hora de você, no momento de culto, de adorar a Deus de todo o coração. Então, eu sempre fiquei muito indignado em chegar ao culto e às vezes notar, meu Deus, olhando, não sei o que lá. Aí, nunca brinca com a filha, com a criança. Mas na hora do culto, é um amor pela criança. Enfim, mas Davi não, eu te louvo de todo o meu coração. Com todos os aspectos da vida dele também. Ele louvava a Deus por meio de sua vida, das suas guerras, por meio da fé, enfim. Mas também por meio da adoração no culto, quando nós oramos em casa, orar de maneira intensa, orar assim. Então vamos lá, ele começa assim, né? Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei, exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Quando os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença, pois tu defendeste o meu direito. E aí ele começa então a mostrar a vitória que ele teve por meio de Cristo, por meio de Deus, Deus Pai, de Cristo. Cristo deu a vitória a Davi, o Senhor deu a vitória a Davi. E por isso ele louva a Deus, por conta de todas as maravilhas que Deus tem feito. É isso que ele declara, não. Eu vou contar todas as tuas maravilhas, eu vou me alegrar por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. No Salmo 126, verso 3, a mesma coisa é dita. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ora, muitas pessoas não têm se alegrado em Deus, nem louvado a Deus, porque não notam as maravilhas que o Senhor tem feito. Mas eu tenho sofrido, eu tenho vivido dificuldades. Como que eu posso dizer que Deus tem me dado vitória? Como eu posso dizer que Deus tem me abençoado? Ainda que você esteja vivendo assim, se você é cristão, se você realmente é um genuíno crente, se creu em Cristo e se arrependeu de seus pecados, e você nasceu de novo, não importa como você esteja vivendo, a nossa vida é sempre de vitória. É o que Paulo declara em Romanos, que nós somos mais que vencedores em toda e qualquer circunstância. Não importa como nós estejamos vivendo. Isso porque isso se dá em primeiro lugar, porque, ora, Jesus venceu os nossos inimigos. O maior de todos, a morte, o pecado, o diabo. Nós temos a nossa estadia na eternidade garantida. Então, não importa o que você esteja vivendo, tudo que você está vivendo é insignificante comparado com a eternidade. Quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Paulo. Olha, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Portanto, não importa o que estejamos enfrentando, nós sempre em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque os nossos grandes inimigos, os que de fato importam, já foram derrotados. Talvez os inimigos terrenos ainda não, mas os inimigos que de fato importam, eles já foram derrotados. E obviamente eu sei que você só tem essa percepção por meio da fé. Por quê? Olha o que Paulo diz. Os inimigos, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória, não é a ser revelada. O problema é que você só tem experiência do sofrimento. Você não tem experiência ainda da glória, porque ela ainda vai ser, ela ainda será revelada, como o próprio Paulo diz. Então, você compara algo que você tem com algo que você não experimentou ainda. É somente por meio da fé que você tem isso aqui. Seria mais ou menos assim.
Se você pegasse o seu filho e desse para ele uma Ferrari, e ele pudesse andar numa Ferrari, e aí você dissesse para ele, olha, você vai andar por 1 segundo apenas num Fusca, depois você retorna para a Ferrari, e aí você vai comparar. E aí o menino entenderia, olha, isso aqui, 1 segundo só, o Fusca é ruim, mas 1 segundo, e comparado com toda a vida que eu vou andar de Ferrari, né, porque você falaria isso para o seu filho, você vai andar toda a vida de Ferrari, só 1 segundo de Fusca. Então o seu filho, automaticamente, ele olharia para o Fusca e olharia para a Ferrari, ele saberia o que era Ferrari, ele andou na Ferrari e imaginaria 1 segundo só de Fusca, isso aí é insignificante. Eu estou tentando, por meio de ilustração, mostrar para você o que Paulo está dizendo. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada. Só que com a diferença da minha ilustração aqui é que, na minha ilustração, o filho pôde andar na Ferrari. Então, ele está muito facilmente, ele está muito sossegado, porque ele sabe, o Fusca é ruim, é 1 segundo apenas, mas olha aqui, ó, e é 1 segundo apenas, né? Eu vou voltar para a Ferrari. Mas no meu e no seu caso, nós ainda não andamos na Ferrari. Como Paulo diz, nós conhecemos hoje em parte. Nós não vimos ainda a glória de Deus. Nós ainda a veremos. Então, no dia que você chegar lá, você vai olhar e vai falar, meu Deus, os meus sofrimentos foram realmente insignificantes. Não importa quão terríveis eles foram. Então, você pode orar como Davi. Senhor, graças te dou. Eu vou contar as tuas maravilhas, porque os meus inimigos partiram em retirada. O Senhor venceu a todos. O Senhor venceu a todos. Eu sei, né? Falar dessas coisas de eternidade, sempre os crentes não gostam muito. Aqui na minha igreja eu sempre conto uma história para exemplificar isso. Eu tinha uns 15 anos, meu pai tinha um restaurante, dava de uma avenida na outra, junto com alguns parentes nossos, que inclusive são proprietários desse restaurante até hoje, meu primo, meu tio. E aí o restaurante dava numa avenida na outra rua, e a outra rua era de frente para o mar. E aí meu pai um dia, eu tinha uns 15 anos e eu queria uma moto, meu pai falou, olha, Rodrigo, eu vou te dar um presente. Eu pensei, a moto. Maravilha, era o restaurante. E eu fiquei tão chateado. Que isso? Olha o tamanho da burrice. Quantas motos eu poderia comprar com aquele restaurante? Mas eu queria aquela moto de maneira imediata, não é? Então, a gente precisa se lembrar disso, que Deus, ele está no controle das nossas vidas. E hoje nós ainda não temos percepção das grandes coisas que nós vamos receber ainda. Mas então, ainda que você não esteja como Davi, vencendo inimigos de carne, como Davi estava vencendo, ainda assim, você pode dizer como Davi, eu vou contar as maravilhas porque o Senhor tem triunfado sobre os meus inimigos. O pecado, a morte, o diabo, a condenação do inferno. Então, eu e você podemos sempre nos alegrar, podemos sempre erguer as nossas vozes e louvar o nosso Deus, porque Ele tem triunfado sobre os nossos inimigos. Vamos louvá-lo mais uma vez? Senhor, nós vamos contar sobre as tuas maravilhas, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, o seu povo. O Senhor, ó Deus, nos concedeu a salvação e vitória sobre todos os nossos inimigos. Pai, ainda que hoje, neste tempo presente, estejamos enfrentando aparentemente derrotas diante destes homens, ó Deus, tudo isso é insignificante comparado com a glória do Senhor que há de ser revelada em nós. Por isso, Pai, nos sustenta a cada manhã, enche-nos de fé para percebermos a cada dia, para termos, ó Deus, ânimo, e não desanimarmos, Senhor, não desanimarmos diante das aparentes derrotas que nós temos. Que o Senhor nos conceda força a cada dia. Que a Tua graça, Pai, se renove sobre nós. E nós então, Senhor, possamos vencer todas as nossas batalhas. E no final, nós possamos ouvir do Senhor, servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis no pouco, sobre muito, eu vou colocar cada um de vocês. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos por todas as suas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. E sem contar que, sim, um cristão genuíno, eu pelo menos olho para a minha vida assim, meu passado, e eu vejo tantas coisas que Deus fez na minha vida de maneira miraculosa, que assim, não, quem olha era algo natural, como na história de Davi também, não é? Davi, aqui não tinha fogo do céu caindo, maná, mas Davi está dizendo que foi milagre aquelas vitórias que ele teve. Ele pegou a espada, ele pegou a pedra, jogou no gigante, mas tudo aquilo foi Deus na sua vida também. Tudo que tem acontecido de bom, Deus estava ali, tramando, conspirando a favor do seu povo, conspirando a seu favor. Que Deus abençoe, te espero aqui amanhã, se Deus quiser.